Eu sou Cassandra Miller, tenho 27 anos e, durante a maior parte da minha vida, minha família achou que eu era apenas preguiçosa. A dor misteriosa que me atormentava desde a adolescência era descartada como desculpas, busca por atenção ou simplesmente falta de motivação. Nunca imaginei que um dia meu diagnóstico salvaria minha irmã, Brianna, a mesma irmã que permaneceu em silêncio enquanto nossa mãe me dizia para simplesmente superar. Às vezes, a vida tem um jeito de fechar o ciclo das maneiras mais inesperadas. Se você está assistindo a isso de algum lugar onde doenças crônicas são mal compreendidas, deixe sua localização nos comentários, inscreva-se e junte-se a mim enquanto compartilho como minha maior dor se tornou a única esperança da minha família. Quando criança, eu era sempre cheio de energia. Subia em árvores, jogava futebol e corria pelo bairro em Oakville com um entusiasmo sem limites. Minha mãe costumava comentar como praticamente tinha que me arrastar para dentro de casa quando as luzes da rua se acendiam. Eu era o tipo de criança que nunca queria que o dia acabasse, sempre implorando por mais 5 minutos lá fora. Meu pai bagunçava meu cabelo e me chamava de seu pequeno foguete. Essas lembranças agora parecem pertencer a outra pessoa. Tudo mudou quando fiz 15 anos. A fadiga veio primeiro, não o cansaço adolescente normal que vem de surtos de crescimento e ficar acordado até tarde. Isso era diferente. Parecia que alguém tinha substituído meu sangue por chumbo. Eu acordava depois de 10 horas de sono com a sensação de não ter dormido nada. Então veio a dor nas articulações. Meus joelhos e cotovelos doíam constantemente, especialmente de manhã. Alguns dias, eu mal conseguia descer as escadas para tomar café da manhã. A névoa mental era o sintoma mais frustrante. As palavras me escapavam no meio da frase. Eu esquecia o que estava fazendo no meio de uma tarefa. A escola se tornou um exercício de frustração. Meus pais me levaram ao médico de família depois que adormeci durante as provas finais. O Dr. Peterson ouviu por cerca de 5 minutos antes de declarar que eram apenas dores de crescimento e estresse da escola. Ele sugeriu dormir mais, passar menos tempo em frente às telas e fazer exercícios regularmente. Minha mãe concordou, aparentemente aliviada por ter uma explicação tão simples. Por algumas semanas, eles ficaram preocupados. Minha mãe me fazia vitaminas e me deixava dormir cedo. Meu pai trazia panfletos sobre como lidar com o estresse na adolescência. Mas quando meus sintomas não melhoraram, apesar de seguir todas as sugestões, a preocupação dele se transformou em ceticismo. Você estava bem semana passada quando a Amanda te convidou para o shopping, disse minha mãe certa manhã, quando eu mal conseguia sair da cama. Havia uma rispidez em sua voz que não existia antes. Aquilo foi diferente, tentei explicar. Eu tinha descansado o dia todo antes disso. Minha mãe franziu os lábios. Você precisa superar isso, Cassie. Todo mundo se cansa. Esse foi o início da mudança. Minha mãe, Linda Miller, sempre foi uma mulher que valorizava produtividade e resiliência. Ela trabalhava 50 horas por semana como corretora imobiliária e ainda conseguia preparar o jantar quase todas as noites. No mundo dela, a exaustão era algo que se superava com mais uma xícara de café e pura força de vontade. Meu pai, Robert, era mais passivo. Ele não me acusava abertamente de nada, mas se submetia à minha mãe em tudo relacionado à minha saúde. Sua mãe sabe o que é melhor, dizia ele, efetivamente se retirando da conversa. À medida que minha condição piorava, minha irmã mais nova, Brianna, parecia prosperar. Apenas 2 anos mais nova que eu, ela era tudo o que eu era antes dos meus sintomas começarem. Ela tirava nota máxima, era capitã do time de vôlei e nunca reclamava de cansaço ou dor. Meus pais, especialmente minha mãe, começaram a usá-la como exemplo. Olha só, sua irmã tornou-se um refrão comum em nossa casa. Ela consegue fazer tudo e tem tanta coisa para fazer quanto você. A dinâmica familiar mudou drasticamente. Os jantares em família tornaram-se uma celebração das conquistas de Brianna e uma sutil denúncia dos meus fracassos. Meu pai perguntava a Brianna sobre o dia dela, mal me olhando nos olhos. Minha mãe me servia porções menores, como se eu não tivesse conquistado o direito à mesma refeição que todos os outros por não ter sido produtivo. No verão em que completei 16 anos, tiramos nossas férias anuais em família para o Lago Tahoe. Eu estava ansioso por isso há meses, esperando que a mudança de cenário pudesse me ajudar a me sentir melhor. No primeiro dia, minha família queria caminhar até Eagle Falls.
Eu sabia que seria demais para mim, mas tentei mesmo assim. Na metade da trilha, meus joelhos estavam doendo muito e eu estava tão tonto que precisei me sentar. Estamos quase lá, disse minha mãe, com a irritação evidente na voz. Todos os outros conseguem. Eu não consigo, eu disse, lutando contra as lágrimas. Preciso voltar. Meu pai olhou para o relógio. Vou levá-la de volta para a cabana, disse ele para minha mãe. Você e Brianna, vão na frente. Eu podia ver a decepção em seus olhos enquanto ele silenciosamente me acompanhava de volta pela trilha. Quando minha mãe e Brianna voltaram horas depois, radiantes de entusiasmo com a cachoeira e as fotos que haviam tirado, minha mãe nem tentou esconder sua frustração. Sabe qual é o seu problema, Cassie? Disse ela enquanto desfazia a mochila. Você é só preguiçosa e quer chamar atenção. Você fazendo isso desde os 15 anos, e eu estou cansada de planejar nossas vidas em torno das suas desculpas. As palavras me atingiram como um golpe físico. Brianna pareceu desconfortável, mas não disse nada em minha defesa. Meu pai se ocupou com a lareira da cabana, fingindo não ouvir. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei até não ter mais lágrimas. Eu sabia que havia algo errado com meu corpo. Eu podia sentir, mas estava começando a me perguntar se talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse apenas fraca. Talvez eu estivesse procurando atenção. Talvez eu fosse preguiçosa. Foi a primeira vez que considerei que talvez o problema não fosse meu corpo, mas minha mente. Não seria a última. O ensino médio se tornou um campo de batalha onde lutei não apenas contra meus sintomas misteriosos, mas também contra a crescente percepção de que eu simplesmente não estava me esforçando o suficiente. Eu sempre fui uma boa aluna, mas agora as tarefas ficavam incompletas e as notas das provas despencavam, apesar das horas de estudo em meio à névoa mental. Meu GPA caiu de 3,8 para 2,5 em um único semestre. A orientadora educacional chamou meus pais para uma reunião. Cassandra está apresentando sinais de depressão, disse a senhorita Wilson gentilmente. Muitos adolescentes lutam contra a pressão do ensino médio. Eu recomendaria uma avaliação de saúde mental. Minha mãe aceitou a explicação imediatamente. Talvez fosse mais aceitável do que preguiça, mas ainda assim colocava a culpa diretamente em mim, e não em qualquer condição física. Consultamos um psiquiatra que receitou antidepressivos após uma sessão de 45 minutos. Eles não ajudaram com a dor ou a fadiga, mas meus pais agora podiam atribuir minhas dificuldades a um problema de saúde mental diagnosticado que estava sendo tratado. Os amigos foram se afastando aos poucos. É difícil manter amizades quando você cancela planos de última hora porque seu corpo não coopera. Jéssica e Alicia, minhas melhores amigas desde o ensino fundamental, tentaram me entender no começo. Elas me traziam lição de casa quando eu faltava à escola e sentavam comigo na hora do almoço, mesmo quando eu estava cansada demais para contribuir muito na conversa. Mas, no penúltimo ano, a paciência delas se esgotou. Você nunca mais vem a lugar nenhum, disse Jéssica depois que cancelei sua festa de aniversário. Entendemos que você está passando por dificuldades, mas parece que você nem tenta. Estou tentando, insisti, mas as palavras soaram vazias até para mim. Como eu poderia explicar o que eu mesma não entendia? Só a senhora Garcia, minha professora de inglês, parecia me ver de verdade. Ela notou como eu agarrava a carteira quando a dor aumentava, como minhas pálpebras caíam não de tédio, mas de cansaço avassalador. Você já foi a um reumatologista? Perguntou ela um dia depois da aula. Quando pareci confusa, ela explicou que sua irmã tinha lúpus, uma doença autoimune com sintomas semelhantes aos meus. Às vezes, são necessários especialistas para encontrar as respostas certas, disse ela gentilmente. Comentei isso com minha mãe, que descartou imediatamente. Você não tem lúpus, Cassie. Você tem depressão e tendência a catastrofizar. A senhora Garcia deveria se dedicar a dar aulas de inglês. Meu primeiro namorado sério, Jake, foi compreensivo no começo. Começamos a namorar no último ano, e ele não se importava com os encontros tranquilos assistindo a filmes em vez de ir a festas. Ele segurava minha mão durante as crises de dor e me levava para casa mais cedo sem reclamar. Mas depois de um ano, até a paciência dele se esgotou. Sinto como se estivesse namorando uma velha, disse-lhe durante nossa última briga. Nunca fazemos nada divertido.
Você só tem 22 anos, mas vive como se tivesse 80. Eu não conseguia nem discutir com ele. Ele merecia alguém que pudesse caminhar com ele, dançar a noite toda, viajar sem calcular a proximidade de banheiros e pontos de descanso. Terminamos uma semana antes de eu tentar entrar na faculdade comunitária. A faculdade foi um desastre desde o início. Mesmo com a carga horária reduzida, eu não conseguia acompanhar. A caminhada entre as aulas me esgotava. As longas aulas eram uma tortura para o meu corpo e para minha mente confusa. Abandonei a faculdade depois de um semestre e voltei para casa, derrotado. A tensão em casa atingiu novos patamares. Brianna estava prosperando na UCLA, cursando economia e ciência política ao mesmo tempo em que mantinha uma vida social e um estágio. Cada telefonema para casa era mais uma oportunidade para minha mãe fazer comparações. Brianna está conseguindo conciliar 19 créditos e um emprego de meio período, ela dizia, sem nem tentar esconder o subtexto. Por que você não consegue fazer nenhuma fração disso? Meu pai havia se recolhido ainda mais em uma ausência emocional. Ele chegava em casa do trabalho de contabilidade, jantava enquanto perguntava a Brianna sobre seus estudos por telefone e depois desaparecia em seu escritório em casa até a hora de dormir. Às vezes, quando as críticas da minha mãe se tornavam particularmente duras, ele tentava manter a paz com frases fracas como: "Vamos jantar bem sem tocar nesse assunto." Tentei trabalhar em uma loja de roupas no shopping, depois como recepcionista e, por fim, como digitadora em casa. Nenhuma delas durou mais do que alguns meses. As exigências físicas eram excessivas e a confusão mental tornava os erros comuns. Cada fracasso reforçava a narrativa da minha família de que eu simplesmente não tinha garra ou a ética de trabalho que eles valorizavam. O pior momento foi durante um jantar de domingo, quando Brianna estava em casa para as férias de primavera. Ela estava falando sobre a oferta de estágio que receberá de uma prestigiosa empresa de consultoria quando minha mãe se virou para mim. "Você se candidatou a alguma vaga esta semana?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Ainda estou me recuperando da última", respondi baixinho, referindo-me ao cargo de telemarketing que eu havia deixado 2 semanas antes, depois de esquecer repetidamente meu roteiro no meio de uma ligação. Minha mãe largou o garfo com uma calma deliberada. "Você está bem, Cassie. Consiga um emprego como o da sua irmã. Quanto mais você ficar sentada sentindo pena de si mesma, mais difícil será se reintegrar ao mundo real." Brianna estudou seu prato atentamente. Meu pai pigarreou, mas não disse nada. "Não estou bem", eu disse, com a voz quase num sussurro. "Tem algo errado comigo." "O único problema com você é a sua atitude", respondeu minha mãe. "Todo mundo tem desafios. A diferença é que a maioria das pessoas não os usa como desculpa para fugir de responsabilidades." Saí da mesa e me tranquei no meu quarto de infância. O padrão havia se tornado claro. Não importava quais sintomas eu relatasse, não importava quanta dor estivesse evidente em meu rosto, minha família havia decidido sua narrativa. Eu era preguiçoso. Eu buscava atenção. Eu era fraco. O isolamento se tornou completo. Parei de participar de refeições em família quando podia evitá-las. Refugiei-me em fóruns online onde outros descreviam sintomas semelhantes aos meus, encontrando mais compreensão em estranhos do que em pessoas do meu próprio sangue. A depressão, a verdadeira, não apenas o diagnóstico conveniente que minha mãe aceitara, caiu sobre mim como um cobertor pesado. Comecei a duvidar de tudo sobre mim. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse apenas preguiçosa. Talvez se eu me esforçasse mais, ignorasse a dor com mais eficácia, eu pudesse ser normal como Brianna. O pensamento me mantinha acordada à noite, junto com a dor constante nas articulações e nos músculos. Algo precisava mudar. Eu não podia continuar vivendo como uma decepção sob o teto dos meus pais. Com o meu próximo cheque de invalidez, tomei uma decisão que mudaria o curso de todas as nossas vidas. Meu 24º aniversário passou sem comemoração. Em vez de bolo e presentes, dei a mim mesmo o presente da independência. Usando a pequena quantia que havia economizado com o auxílio doença e trabalhos online ocasionais, dei entrada em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Era tudo o que eu podia pagar, 28 metros quadrados com uma cozinha compacta, um banheiro onde meus joelhos tocavam a parede quando eu sentava no vaso sanitário e um colchão no chão que servia como minha cama e meu escritório. Mas era meu e,
Mais importante, estava longe da desaprovação constante que pairava na casa dos meus pais como uma nuvem tóxica. As palavras de despedida da minha mãe foram previsivelmente pessimistas. Você voltará em um mês, quando ficar sem dinheiro ou energia para cuidar de si mesma. Meu pai me ajudou a mudar meus poucos pertences, mas permaneceu em silêncio, como era seu costume. Brianna enviou um presente de inauguração, uma pequena planta com um cartão dizendo: cultive onde você for plantado. Foi o gesto mais gentil da minha família em anos. Sobreviver exigia renda, então aproveitei minha única habilidade comercializável, minha capacidade de escrever quando a mente confusa permitia. Encontrei trabalho como assistente virtual, assumindo pequenas tarefas que eu conseguia concluir durante meu horário de trabalho, que geralmente era à tarde. O salário era mínimo, mas, combinado com meus benefícios por invalidez, me permitia manter as luzes acesas e a comida na geladeira. Com a distância física da minha família, finalmente pude me concentrar em encontrar respostas sem que o ceticismo deles abafasse meus instintos. Passei horas pesquisando condições médicas que correspondiam aos meus sintomas. Participei de comunidades online sobre fadiga crônica, fibromialgia, lúpus e outras doenças autoimunes. Pela primeira vez, encontrei pessoas que entendiam o que eu estava vivenciando sem questionar sua validade. Em um desses fóruns, uma mulher recomendou manter um diário detalhado de sintomas, acompanhando tudo, desde os níveis de dor até a ingestão alimentar e a qualidade do sono. Os médicos levam você mais a sério quando você traz dados, aconselhou ela. Levei a sugestão dela a sério, criando planilhas e gráficos para acompanhar meus sintomas ao longo do tempo. 3 meses depois de começar minha vida independente, usei minhas parcas economias para consultar o Dr. Langford, um reumatologista com avaliações positivas da comunidade de doenças crônicas. O consultório dela ficava a 1 hora de distância, e a consulta custava quase um mês de aluguel. Mas eu estava desesperada por respostas. Ao contrário dos médicos que eu havia consultado antes, a doutora Langford ouvia. Ouvia de verdade. Ela fazia perguntas detalhadas sobre a progressão dos meus sintomas, meu histórico médico familiar e o impacto na minha vida diária. Ela examinou meu diário de sintomas sem o menor ceticismo. Você está lidando com isso há mais de 1 década sem uma investigação adequada, disse ela, com um tom que misturava compaixão e indignação profissional. Isso termina hoje. O que se seguiu foi uma bateria de exames de sangue que analisaram marcadores dos quais eu nunca tinha ouvido falar, exames de imagem, testes de condução nervosa e exames genéticos. Cada consulta e cada exame esgotavam meu orçamento ao extremo, mas eu estava determinada a encontrar respostas, mesmo que isso significasse comer lamen no jantar todas as noites. 6 semanas e milhares de dólares depois, sentei-me no consultório da doutora Langford enquanto ela revisava meus resultados. Cassandra, disse ela, usando meu nome completo com uma gravidade que fez meu coração disparar, você tem síndrome de Ehlers-Danlos com síndrome de taquicardia ortostática postural comórbida e distúrbio de ativação de mastócitos. Comecei a chorar, não de medo ou tristeza, mas de vingança. Havia nomes para o que eu estava vivenciando, termos médicos que validavam a década de dor e exaustão. Eu não era louca. Eu não era preguiçosa. Eu estava doente. O Dr. Langford explicou que a síndrome de Ehlers-Danlos, ou SED, era uma doença genética do tecido conjuntivo que afetava a forma como meu corpo produzia colágeno. Isso explicava a dor nas articulações e a hipermobilidade que eu sentia. A síndrome de Ehlers-Danlos explicava minha tontura e fadiga enquanto meu corpo lutava para manter o fluxo sanguíneo adequado quando eu me levantava. Os problemas com os mastócitos explicavam as reações alérgicas e a inflamação aparentemente aleatórias. Existe cura? Perguntei, já desconfiando da resposta. Não há cura, não, disse a doutora Langford gentilmente. Mas existem tratamentos que podem ajudar a controlar seus sintomas e melhorar sua qualidade de vida. E agora que sabemos com o que estamos lidando, podemos ser muito mais direcionados em nossa abordagem. Ela delineou um plano de tratamento que incluía fisioterapia, medicamentos para controlar a pótese e os sintomas dos mastócitos, mudanças na dieta e modificações no estilo de vida. Pela primeira vez em anos, senti uma pontada de esperança. Não por uma recuperação milagrosa, mas por uma vida em que eu pudesse viver dentro das minhas limitações sem questionar constantemente minha própria experiência. Munida do meu diagnóstico e da explicação detalhada do Dr. Langford, decidi compartilhar a notícia com minha família. Talvez agora, com a validação médica, eles finalmente entendessem.
Convidei-os para jantar no meu pequeno apartamento, passando o dia inteiro cozinhando, apesar da dor nas mãos e do cansaço que ameaçava me dominar. Meus pais chegaram com Brianna, que estava em casa depois da pós-graduação no fim de semana. Eles pareciam desconfortáveis no meu pequeno espaço, minha mãe lançando um olhar de desaprovação mal disfarçado para o colchão no chão e os móveis de segunda mão. Depois de uma refeição tensa de espaguete, o único prato que eu tinha condições de fazer para 4 pessoas, respirei fundo e compartilhei meu diagnóstico. Expliquei cada condição nos termos que o Dr. Langford havia usado, mostrando-lhes os relatórios médicos e folhetos informativos. A resposta foi, na melhor das hipóteses, decepcionante. Os lábios da minha mãe se contraíram numa linha familiar de ceticismo. Todo mundo tem alguma coisa hoje em dia, disse ela, com desdém. Existem tantos desses diagnósticos da moda agora. Na minha época, as pessoas simplesmente lidavam com seus problemas sem precisar de nomes especiais para eles. Meu pai assentiu, acrescentando, sem ajudar, bem, pelo menos você sabe o que é agora. Brianna, pelo menos, parecia genuinamente interessada, fazendo perguntas sobre tratamento e prognóstico. Mas até ela se calou quando nossa mãe começou a repetir seu refrão habitual sobre pensamento positivo e superação de desafios. Você sabe quantos clientes com deficiência eu já trabalhei? Perguntou minha mãe retoricamente. Eles ainda conseguiam aparecer e ser membros produtivos da sociedade. Senti algo se romper dentro de mim. Anos de rejeição e gaslighting se cristalizaram em um momento de clareza e raiva. Não se trata de produtividade, eu disse, com a voz trêmula. Trata-se de você se recusar a acreditar que estou realmente doente porque isso contradiz a sua narrativa sobre mim. Passei mais de 10 anos ouvindo que sou preguiçosa e só quero atenção, quando na verdade eu sofria de uma condição genética que você provavelmente me transmitiu. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Como ousa culpar a genética pelos seus problemas? Sua irmã veio dos mesmos genes e é perfeitamente saudável e bem-sucedida. A ironia da declaração dela se tornaria evidente muito em breve. Mas, naquele momento, foi apenas mais uma facada no meu coração. Pedi que fossem embora, incapaz de continuar a conversa sem desmaiar completamente. Enquanto saíam do meu apartamento, percebi que, mesmo com um diagnóstico médico, algumas pessoas preferem suas suposições confortáveis a verdades desconfortáveis. A validação que eu buscava jamais viria da minha família. Eu precisaria encontrá-la dentro de mim e da minha recém-descoberta comunidade médica. Naquela noite, chorei pelo apoio que nunca tive e nunca terei das pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Mas, quando as lágrimas secaram, uma nova resolução tomou conta delas. Eu seguiria em frente com meu plano de tratamento. Eu construiria uma vida dentro das minhas capacidades, e faria isso sem o peso constante de buscar a aprovação ou a compreensão da minha família. O que eu não sabia na época era que a vida tinha uma reviravolta cruel do destino à espreita. Uma reviravolta que forçaria minha família a confrontar a realidade da minha condição da maneira mais inesperada. Por 6 meses, mantive contato mínimo com minha família, mensagens de texto ocasionais para Brianna, telefonemas obrigatórios para meus pais durante as férias, mas nada substancial. Em vez disso, concentrei-me no meu regime de tratamento e na construção de uma rede de apoio que realmente me apoiasse. Sessões de fisioterapia me ensinaram a me movimentar sem danificar ainda mais minhas articulações hipermóveis. A medicação ajudou a regular minha frequência cardíaca e pressão arterial quando em pé. Mudanças na dieta reduziram minhas reações dos mastócitos. Eu estava longe de estar curado. Mas, pela primeira vez desde a adolescência, eu tinha ferramentas para controlar meus sintomas em vez de simplesmente suportá-los. Até fiz amigos por meio de um grupo de apoio local para pessoas com doenças invisíveis. Pela primeira vez, pude falar sobre crises de dor ou confusão mental sem ver aquele olhar familiar de descrença ou impaciência. Esses amigos entendiam o cancelamento de planos de última hora porque seu corpo te traiu. Eles entenderam. Então veio a ligação que mudou tudo. Era uma tarde de terça-feira em outubro. Eu estava trabalhando em uma tarefa de assistente virtual quando meu telefone mostrou o número do meu pai. Papai raramente me ligava diretamente, então imediatamente eu soube que algo estava errado. Cassie, sua voz falhou de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. É a Brianna. Ela desmaiou no trabalho. Estamos no Memorial Hospital. Os médicos estão fazendo exames.
Apesar de tudo, apesar dos anos de demissão e mágoa, meu coração desabou. Já estou indo, eu disse sem hesitar. Liguei para um serviço de transporte, apesar do custo, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia usar o telefone. A viagem de 20 minutos até o hospital pareceu horas. Minha mente fervilhava de possibilidades, cada uma mais assustadora que a anterior. Quando cheguei ao hospital, encontrei meus pais na sala de espera do pronto-socorro. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia, com a maquiagem normalmente impecável manchada de lágrimas. Meu pai andava de um lado para o outro no pequeno espaço, com o rosto normalmente estoico marcado pela preocupação. Nenhum dos dois pareceu surpreso em me ver. Em crises, a família se une, mesmo as disfuncionais como a nossa. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me ao lado da minha mãe, que pela primeira vez pareceu distraída demais para me criticar. Ela estava fazendo uma apresentação no trabalho, explicou meu pai. No meio do caminho, ela simplesmente desmaiou. Os colegas dela chamaram uma ambulância. Disseram que ela estava reclamando de dores nas articulações e tontura a semana toda, mas conseguiu aguentar firme por causa de uma reunião importante com um cliente. A descrição me arrepiou. Parecia estranhamente familiar. Um médico finalmente veio falar conosco, encaminhando-nos para uma sala de consulta particular. A doutora Reis era uma neurologista de olhar gentil e jeito direto. Briana está estável, garantiu-nos ela primeiro. Mas os exames preliminares mostram alguns resultados preocupantes. Alguém na sua família foi diagnosticado com distúrbios do tecido conjuntivo? 3 pares de olhos se voltaram para mim. Engoli em seco antes de responder. Tenho síndrome de Ehlers-Danlos com Potts-Imkas. O Dr. Reis assentiu, sem surpresa. Com base em nossa avaliação inicial, Briana apresenta muitos dos mesmos sintomas. Estamos realizando testes genéticos para confirmar, mas a apresentação é clássica de SED. Infelizmente, o caso dela parece ser mais grave, com algum envolvimento vascular que está causando complicações adicionais. O rosto da minha mãe empalideceu. Isso não é possível. Briana sempre foi saudável. Ela só estava cansada de trabalhar demais. A expressão do Dr. Reis era compassiva, mas firme. Senhora Miller, a SED é uma condição genética. Ela pode se manifestar de forma diferente, mesmo dentro de uma mesma família, e os sintomas costumam piorar com a idade e o estresse. Pelo que podemos apurar, Briana vem apresentando sintomas há meses, mas os atribuiu ao estresse no trabalho e persistiu, exatamente como me disseram para fazer durante anos. A preocupação imediata, continuou o Dr. Reis, é que o envolvimento vascular de Briana causou inflamação em sua medula óssea, comprometendo gravemente seu sistema imunológico. Ela precisa de um transplante de medula óssea em breve para evitar complicações futuras. A sala ficou em silêncio enquanto a gravidade da situação se aprofundava. Precisaremos testar a compatibilidade de familiares próximos, explicou o Dr. Reis. Irmãos geralmente são os que apresentam a melhor compatibilidade. Meus pais concordaram em fazer o teste comigo, embora o Dr. Reis tenha alertado que pais raramente são perfeitos. Cada um de nós forneceu amostras de sangue e fomos orientados a retornar no dia seguinte para receber os resultados. Passei aquela noite no refeitório do hospital, sem poder sair, mesmo com Briana inconsciente e o horário de visitas encerrado. Meus pais finalmente foram para casa tomar banho e se trocar, deixando-me sozinha com minhas emoções confusas. A preocupação com minha irmã competia com uma amarga sensação de vingança. A condição que eles haviam ignorado por anos agora havia atingido sua filha perfeita, e de repente era real e séria. Na tarde seguinte, nos reunimos novamente na sala de consulta. O Dr. Reis entrou com o médico responsável por Briana, o Dr. Thompson. Suas expressões solenes me causaram uma onda de medo. Temos os resultados de compatibilidade, disse o Dr. Thompson sem preâmbulos. Nenhum dos pais é compatível, o que não é incomum. Ele se virou para mim. Cassandra, você é uma combinação quase perfeita para sua irmã. O ar no quarto pareceu evaporar. Minha mãe emitiu um pequeno som, algo entre um suspiro e um soluço. O rosto do meu pai ficou completamente inexpressivo, um mecanismo de defesa que eu reconheci muito bem. O que isso significa exatamente? Perguntei, com a voz mais firme do que me sentia.
Significa que você é a melhor esperança para Brianna, explicou o Dr. Thompson. O procedimento envolveria a coleta de células-tronco da sua medula óssea e o transplante para Brianna. Não é isento de riscos para você, especialmente considerando sua condição, mas pode salvar a vida da sua irmã. Olhei para meus pais, olhei-os de verdade, e vi o momento em que perceberam a ironia cósmica da situação. A filha que eles haviam ignorado e menosprezado por anos era agora a única pessoa que poderia salvar sua filha de ouro. Seus rostos ficaram pálidos como fantasmas com o reconhecimento. Preciso de tempo para pensar, disse eu baixinho. O Dr. Thompson assentiu. Claro, esta é uma decisão séria, mas devo dizer que o tempo é um fator. O estado de Brianna está se deteriorando mais rapidamente do que pensávamos inicialmente. Ao sairmos da sala de consulta, minha mãe estendeu a mão para o meu braço, um gesto tão estranho que me assustou. Cassie, começou ela, com a voz estranhamente hesitante. Retirei meu braço delicadamente do seu aperto. Agora não, eu disse. Preciso processar isso sozinha. Pela primeira vez que me lembro, ela não discutiu. Apenas assentiu, os olhos cheios de uma mistura complexa de emoções que eu não conseguia nem começar a decifrar. Saí do hospital e caminhei sem rumo, com a mente a mil com o peso da decisão que me aguardava. A irmã que ficará em silêncio enquanto meus pais ignoravam meu sofrimento agora precisava do mesmo corpo que eles me diziam que estava ótimo. Os pais que me chamavam de preguiçosa e carente de atenção agora me olhavam com uma esperança desesperada. Uma parte de mim, uma parte pequena e ferida da qual eu não me orgulhava, queria recusar, deixar que eles experimentassem apenas uma fração do desamparo e da rejeição que eu sentirá por anos. Mas outra parte sabia que eu jamais conseguiria conviver com aquela decisão. Apesar de tudo, Brianna era minha irmã, e agora ela travava a mesma batalha que eu travara sozinha por tantos anos. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, eu me encontrava em uma encruzilhada, tanto literal quanto figurativamente. A decisão que tomei alteraria para sempre não apenas a vida de Brianna, mas a dinâmica de toda a nossa família. O poder que eu de repente tinha era tão aterrorizante quanto vingativo. Acabei no Riverside Park, sentado em um banco com vista para a água enquanto a realidade da minha situação se aprofundava. Meu telefone vibrou repetidamente com mensagens dos meus pais, mas eu silenciei. Essa decisão era importante demais para ser tomada sob a influência ou pressão deles. Em vez disso, liguei para Audrey, uma amiga do meu grupo de apoio que se tornou minha confidente mais próxima nos últimos meses. Eles só podem estar brincando, disse ela depois que expliquei a situação. Depois de tudo que te fizeram passar, esperam que você passe por um procedimento médico doloroso para a criança de ouro. Você não deve nada a eles, Cassie. Nenhuma coisinha. A indignação dela por mim foi um sinal de validação. Mas algo em sua resposta não me pareceu certo. Não se trata de dever a eles, eu disse lentamente, processando meus pensamentos enquanto falava. Trata-se da Brianna e talvez de quem eu quero ser. A Brianna que ficou parada enquanto sua mãe te chamava de preguiçosa por anos. Aquela Brianna? O tom de Audrey era cortante, com uma raiva protetora. Sim, admiti. Mas também a Brianna que costumava trançar meu cabelo antes da escola, que entrava no meu quarto com sorvete depois de consultas médicas ruins, antes que as coisas piorassem tanto. Minha mente vagou por memórias de infância que haviam sido ofuscadas por anos de ressentimento. Brianna e eu construindo elaboradas fortalezas de cobertores na sala de estar, ensinando uma outra brincadeiras de bater palmas em longas viagens de carro. O jeito como ela guardava os marshmallows do seu Lucky Charms para mim porque sabia que eram os meus favoritos. Quando aquela irmandade se rompeu? Foi quando meus sintomas misteriosos apareceram. Ou quando nossos pais começaram sua campanha de comparação. Brianna havia escolhido se tornar a favorita deles ou simplesmente havia sido levada pela dinâmica familiar, jovem demais para questioná-la? Liguei para outro amigo, James, que me trouxe uma perspectiva diferente. Perdoar não é absolver, disse ele, pensativo. É se libertar. Seja qual for a sua decisão sobre o transplante, você pode descobrir que deixar de lado o ressentimento é a coisa mais curativa que você pode fazer por si mesmo. Fácil de falar, difícil de praticar. Mas suas palavras permaneceram comigo quando a noite caiu, e finalmente voltei para o meu pequeno apartamento. Mal tive tempo de tirar os sapatos quando bateram à porta.
Minha mãe estava no corredor, parecendo menor do que eu me lembrava. Para uma mulher que sempre dominara todos os cômodos em que entrava, ela parecia diminuída, insegura. Posso entrar? Perguntou, uma pergunta em vez da exigência a que eu estava acostumado. Hesitei, mas dei um passo para o lado. Ela entrou no meu apartamento sem nenhum dos olhares de julgamento da visita anterior. Em vez disso, olhou ao redor como se o visse pela primeira vez, notando as adaptações que eu fizera para minha condição, a cadeira ergonômica na minha mesa, o banquinho na cozinha para que eu pudesse sentar enquanto cozinhava, o organizador de comprimidos no balcão. Você fez isso funcionar para você, disse ela suavemente, e eu não tinha certeza se ela se referia ao apartamento ou à minha vida com a sede. Eu tive que fazer isso, respondi. Ninguém mais faria isso por mim. As palavras pairavam entre nós, carregadas de acusações não ditas. Minha mãe estava sentada no meu sofá de segunda mão, sua postura normalmente perfeita curvada de exaustão. Brianna acordou rapidamente, disse ela. Ela está perguntando por você. Permaneci de pé, precisando da vantagem física. É por isso que você está aqui? Para me convencer a ajudá-la. Minha mãe ergueu os olhos, vermelhos de tanto chorar. Sim, admitiu, mas também para, gaguejou, as palavras aparentemente presas na garganta, se desculpar. De todas as coisas que eu esperava que ela dissesse, essa não era uma delas. Encarei-a, procurando a manipulação ou a condição que certamente acompanhava uma declaração tão inédita. Eu estava errada, continuou ela quando não respondi, sobre a sua condição, sobre você. Não consegui esconder a amargura na minha voz. Foi preciso que sua filha favorita recebesse o mesmo diagnóstico para você acreditar que é real. Sim, disse ela simplesmente, a admissão chocante em sua honestidade, e isso é imperdoável. Eu sei. Mas vê-la desmaiar, ouvir os médicos descreverem o que ela vinha suportando em silêncio, foi como ouvir tudo o que você tentou nos dizer durante anos, tudo o que eu descartei. Senti anos de raiva e mágoa reprimidas vindo à tona. Você tem ideia de como era sentir dor todos os dias e ouvir que era tudo coisa da minha cabeça? Ver você elogiar a Brianna por ter insistido enquanto me dizia que eu era só preguiça? Sabe o que isso faz com uma pessoa? Minha voz se elevava a cada pergunta, anos de raiva reprimida finalmente encontrando seu alvo. Você me fez duvidar da minha própria realidade. Me fez pensar que eu era louca, fraca ou só queria atenção. Você não tem ideia de quantas vezes pensei em acabar com tudo porque não suportava a dor e não suportava a sua decepção. Minha mãe se encolheu como se eu a tivesse espancado. Cassie, eu nunca quis. Você nunca quis dizer o quê? Destruir minha autoestima? Fazer com que eu me sinta um fardo? O que exatamente você não quis fazer, mãe? A represa havia se rompido. Anos de emoções cuidadosamente contidas inundaram em uma torrente que eu não conseguia controlar. Contei tudo a ela, como suas palavras tinham ferido mais profundamente do que qualquer dor física, como o silêncio do meu pai tinha sido sua própria forma de rejeição, como ver Brianna se tornar a filha que eles queriam tinha quebrado algo fundamental em nossa irmandade. Eu esperava que ela se defendesse, que rebatesse com as explicações racionais e as desconsiderações que eram sua resposta padrão à minha dor. Em vez disso, ela desabou diante dos meus olhos, o corpo tremendo de soluços. Você tem razão, conseguiu dizer entre arquejos. Tudo. Eu falhei com você. Eu estava com tanto medo de que algo estivesse seriamente errado que me convenci de que não era nada. Eu disse a mim mesma que estava te ajudando, te incentivando a ser mais forte, mas eu só estava me protegendo de encarar a verdade. Sua sinceridade crua me fez parar de desabafar. Aquela não era a mãe que eu conhecia, a mulher que sempre tinha uma resposta, que nunca admitia fraqueza ou culpa. Quando Brianna desmoronou, continuou, tudo o que eu conseguia pensar era, ela também não. E então percebi o que isso significava em relação à forma como eu tinha te tratado, que eu, de alguma forma, tinha decidido que você era dispensável, algo que ela não era. Que tipo de mãe isso me torna? A pergunta pairava no ar entre nós, não retórica, mas genuinamente inquisitiva. Pela primeira vez, minha mãe buscava respostas em mim, e não o contrário. Uma humana, eu disse finalmente. Uma imperfeita. Ficamos em silêncio por vários minutos, com o peso de anos não ditos entre nós. Não resolvidos, não perdoados, mas finalmente reconhecidos.
Não espero que você ajude Brianna por minha causa, disse minha mãe por fim. Não tenho o direito de pedir nada a você, mas ela ainda é sua irmã e está com medo. Pensei em Brianna deitada numa cama de hospital, enfrentando o mesmo futuro incerto que eu enfrentará sozinha. Apesar de tudo, eu não podia desejar aquele isolamento para ela. Vou falar com ela, eu disse. Mas preciso que você entenda uma coisa. Se eu fizer isso, não é por você nem pelo papai. É pela Brianna, e não apaga o passado. Minha mãe assentiu, com um novo respeito nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Eu entendo. E Cassie, não importa o que você decida, precisamos fazer melhor por você. Eu preciso fazer melhor. Não era o suficiente. Nem de longe o suficiente para curar as feridas de uma década, mas era um começo, frágil e incerto como uma nova muda. Na manhã seguinte, fui sozinha ao hospital. Brianna estava acordada, pálida e diminuída contra os lençóis brancos do hospital. Seus olhos se arregalaram ao me ver, uma mistura complexa de emoções se refletindo em seu rosto. Cassie, ela sussurrou, com a voz fraca, você veio. Sentei-me ao lado da cama dela, observando os tubos intravenosos, os monitores, as evidências visíveis da doença invisível que compartilhávamos. Claro que vim. Você é minha irmã. Lágrimas encheram seus olhos. Sinto muito, disse ela. Por tudo, por não ter te defendido quando a mamãe e o papai ignoraram seus sintomas, por ter aceitado a narrativa deles de que você simplesmente não estava se esforçando o suficiente. Eu sabia que algo estava errado, mas era mais fácil acreditar neles do que encarar o que isso poderia significar. Eu já tinha imaginado essa conversa tantas vezes, Brianna finalmente reconhecendo a dor que eu carregava sozinha. Mas, ao vê-la tão vulnerável, lutando a mesma batalha que eu havia lutado por anos, descobri que a vingança tinha um gosto mais amargo do que doce. Você sabia que também estava com sintomas? Perguntei. Antes de desmaiar? Ela assentiu levemente. Por cerca de 1 ano. Dor nas articulações, cansaço, palpitações cardíacas. Mas eu me lembrava de como a mamãe e o papai reagiam a você, então escondi, continuei firme, como eles sempre me elogiavam por fazer. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão trágica. E olha onde isso te levou, eu disse suavemente. Os médicos me disseram que você era compatível, disse ela depois de um momento. Que você poderia me ajudar, mas, Cassie, eu entenderia se você não quisesse. Depois de tudo. Olhei para minha irmã, olhei de verdade para ela. Não para a filha perfeita que fora considerada minha antítese por anos, mas para a jovem assustada diante de um diagnóstico que havia descarrilado minha própria vida. Apesar de tudo, eu sabia qual seria a minha resposta. Não por obrigação, não por pressão familiar, mas por uma compaixão que surpreendeu até a mim. Eu farei isso, eu disse simplesmente. Não porque eu tenha esquecido, mas porque ninguém merece enfrentar isso sozinho. E porque talvez seja assim que começamos a reconstruir o que perdemos. As lágrimas de Brianna fluíam livremente agora. Eu não mereço sua ajuda. Não se trata de merecimento, respondi. Trata-se de escolher o tipo de pessoa que eu quero ser, mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Ao sair do quarto de Brianna, senti-me de alguma forma mais leve. Não porque a dor do passado tivesse sido apagada, mas porque eu havia feito uma escolha baseada nos meus valores e não nas minhas feridas. O caminho à frente seria difícil, física e emocionalmente, mas, pela primeira vez em anos, senti que estava trilhando-o nos meus próprios termos. As semanas seguintes foram uma confusão de consultas e procedimentos médicos. O Dr. Thompson não estava exagerando quando disse que a doação de medula óssea seria desafiadora para mim, dada a minha condição. Só os exames pré-doação me deixaram exausta e com dor, e meu corpo se rebelou contra o estresse adicional. Precisamos garantir que você esteja estável o suficiente para o procedimento, explicou o Dr. Langford durante uma das minhas consultas. Doar medula óssea é desgastante, mesmo para alguém sem sede. Ela descreveu os riscos com franqueza. A anestesia geral poderia causar uma exacerbação dos meus sintomas, o procedimento de extração em si poderia ser mais complicado devido aos meus problemas de tecido conjuntivo, a recuperação provavelmente seria mais longa e dolorosa do que para um doador típico. Tem certeza de que quer prosseguir? Perguntou ela, com uma expressão séria. Do ponto de vista... Por que agora? Perguntei finalmente.
O que mudou? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando Brianna desmaiou, disse-lhe por fim: senti esse terror, esse desamparo, e percebi que é assim que você deve ter se sentido por anos, só que sem que ninguém acreditasse em você. Suas mãos apertaram o volante. Não posso desfazer isso, mas posso tentar ser diferente agora. Por minhas duas filhas. Não foi uma reconciliação dramática. Não houve lágrimas, abraços ou declarações arrebatadoras de mudança de perspectiva, mas, à sua maneira, foi profunda. Meu pai, um homem de poucas palavras, ofereceu o que podia. Dependia de mim aceitar ou não. O estado de Brianna se estabilizou o suficiente para que ela estivesse plenamente consciente enquanto aguardava o transplante. Eu a visitava diariamente, e nossas conversas gradualmente evoluíram de conversas casuais e desconfortáveis para trocas mais significativas. Certa tarde, sozinhas em seu quarto de hospital, finalmente abordamos o elefante que nos separava havia anos. Eu tinha ciúmes de você, ela admitiu, me surpreendendo. Quando criança, você sempre foi a inteligente, a criativa. Todos diziam que você faria coisas incríveis. Com ciúmes de mim, eu não conseguia esconder minha descrença. Você era a criança de ouro, aquela que não fazia nada errado. Brianna balançou a cabeça levemente. Só depois que você ficou doente. Antes disso, eu era só sua irmãzinha, sempre na sua sombra. Quando a mamãe e o papai começaram a me elogiar por fazer coisas que você não conseguia mais, no começo foi bom, como finalmente ser vista. Mas depois virou uma pressão para ser perfeita, para nunca demonstrar fraqueza. Eu nunca tinha considerado essa perspectiva, a de que Brianna pudesse estar tão presa na narrativa dos nossos pais quanto eu, só que do lado oposto. Então você escondeu seus sintomas quando eles começaram, eu disse, começando a entender. Eu estava com medo de decepcioná-los, ela confirmou, de me tornar. Ela hesitou. Como eu, terminei por ela. Desculpe, Cassie. Eu fui uma covarde. Deixei que te tratassem mal porque tinha medo que o mesmo acontecesse comigo se eu demonstrasse alguma falha. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. O medo dela havia manifestado exatamente o que ela tentará evitar. E agora estávamos ambas presas na mesma teia genética. Não podemos mudar o que aconteceu, eu disse finalmente. Mas talvez possamos fazer melhor daqui para frente. Ser irmãs novamente, não concorrentes. Ela estendeu a mão para mim, um gesto hesitante de conexão. Eu gostaria disso. O dia do procedimento de doação chegou com uma rapidez surpreendente. Dei entrada no hospital na noite anterior, com minha mãe insistindo em ficar comigo, apesar dos meus protestos de que eu ficaria bem sozinha. Por favor, disse ela, deixe-me fazer essa coisa direito. Cedi, mais por exaustão do que por perdão. Ao longo da noite, enquanto as enfermeiras iam e vinham verificando os sinais vitais e administrando os medicamentos pré-procedimento, notei minha mãe me observando com uma expressão que não consegui identificar. Não de pena, nem de culpa, mas algo mais próximo da revelação. O quê? Perguntei finalmente, depois de flagrá-la me encarando pela terceira vez. Estou te vendo, disse ela simplesmente. Te vendo de verdade, talvez pela primeira vez. Como você é forte, como lidou com essa condição por anos sem o apoio que merecia. Antes que eu pudesse responder, a anestesista chegou para explicar o procedimento mais uma vez e me pedir para assinar os termos de consentimento final. O momento passou, mas suas palavras permaneceram comigo enquanto eu era levada para a sala de cirurgia. Acordei horas depois, recuperando-me, com a dor familiar da minha condição amplificada pela nova dor cirúrgica. Minha mãe estava lá, parecendo que não tinha se mexido o tempo todo. Quando viu que eu estava acordado, não me bombardeou com perguntas ou banalidades, como eu esperava. Em vez disso, simplesmente perguntou: do que você precisa agora? Uma pergunta tão simples, mas que eu não me lembrava de ela já ter feito antes. Água, consegui dizer com a garganta seca, e meus analgésicos de casa. Os remédios do hospital me dão náuseas. Ela sentiu e imediatamente foi conversar com as enfermeiras, retornando com água gelada e a aprovação para usar meus próprios medicamentos. Era algo pequeno, mas significativo. Ela estava me ouvindo sobre meu próprio corpo, talvez pela primeira vez. A recuperação foi extenuante, como o Dr. Langford havia alertado.
O procedimento que poderia ter mantido uma pessoa saudável no hospital por 1 ou 2 dias exigiu uma semana para mim. Mesmo após a alta, eu estava mais fraco do que nunca, com a doação esgotando minhas reservas já limitadas. Mas o transplante de Brianna foi bem sucedido. Seu corpo aceitou minha medula óssea sem rejeição, e gradualmente sua contagem sanguínea começou a melhorar. Nos recuperamos em andares diferentes do mesmo hospital, trocando mensagens de texto quando estávamos cansados demais para as visitas. Nossa experiência compartilhada de doença criou uma ponte sobre anos de distanciamento. Minha mãe se dedicou a aprender sobre a nossa condição com a mesma intensidade com que antes negava a minha. Ela se juntou a grupos de apoio online, encomendou livros de medicina e bombardeou nossos médicos com perguntas em todas as consultas. Às vezes, sua conversão zelosa em a mãe com sede era quase tão exaustiva quanto sua negação anterior, mas eu reconheci isso como sua maneira de se redimir. Meu pai foi mais sutil em sua transformação. Ele discretamente modificou a casa deles para torná-la mais acessível quando Brianna recebesse alta. Ele pesquisou benefícios por invalidez e lutou contra as seguradoras em nosso nome. Ele nunca mais se desculpou explicitamente depois daquele dia no carro, mas suas ações demonstravam um homem determinado a não repetir os erros do passado. Familiares que haviam seguido o exemplo dos meus pais e ignorado minha condição agora se aproximavam com desculpas constrangedoras. Tia Sara, que certa vez me disse para simplesmente seguir em frente quando eu não podia comparecer ao casamento dela, agora ligava regularmente para saber como eu e Brianna estávamos. Tio David, que brincava sobre minha síndrome da princesa e da ervilha, enviava pacotes de cuidados atenciosos com compressas quentes e luvas de compressão. A preocupação repentina deles foi ao mesmo tempo validadora e enfurecedora. Foi preciso o diagnóstico de Brianna para legitimar o meu aos olhos deles, como se a dor de uma irmã fosse mais real do que a da outra. 3 meses após o transplante, nos reunimos para nosso primeiro jantar em família desde os procedimentos. Minha mãe insistiu em nos receber na casa delas em vez de em um restaurante, para que vocês, meninas, possam descansar se precisarem. A frase, reconhecendo as necessidades de ambas sem distinção ou comparação, não passou despercebida. A mesa estava posta de forma diferente da que eu me lembrava de jantares em família anteriores. Cadeiras com apoio adequado para as costas substituíram as cadeiras de jantar decorativas, porém desconfortáveis. A refeição foi simples, evitando os alimentos que desencadeiam reações nos mastócitos, que tanto Brianna quanto eu sabíamos que poderiam causar reações nos mastócitos. Taças de vinho estavam em todos os lugares, exceto no nosso, um reconhecimento tácito de que o álcool não era mais compatível com nossos regimes de medicação. Enquanto comíamos, a conversa fluiu com mais naturalidade do que nos últimos anos. Meus pais fizeram perguntas sobre o meu trabalho como assistente virtual, demonstrando interesse genuíno em vez de uma decepção mal disfarçada. Brianna falou sobre seus planos de retornar ao emprego em meio período, com adaptações para sua condição. Eu nunca entendi como você conseguiu continuar trabalhando durante tudo isso, ela me disse, com admiração clara na voz. Mesmo meio período me parece assustador agora. Você se adapta, eu disse. Você encontra novas maneiras de definir o sucesso. Minha mãe, que antes teria se irritado com tal redefinição de conquista, simplesmente assentiu. Você vem nos ensinando isso há anos, disse ela baixinho. Nós simplesmente não estávamos prontos para aprender. Não foi um jantar perfeito. Velhos padrões ocasionalmente emergiam, rapidamente corrigidos, mas ainda presentes como memória muscular. Meu pai ainda recorria ao silêncio quando as conversas se tornavam emocionais. Minha mãe ainda precisava se conter visivelmente para não fazer comparações entre nós. Brianna e eu ainda estávamos aprendendo a ser irmãs em vez de rivais. Mas era um começo, uma família aprendendo lentamente uma nova maneira de funcionar, uma que acomodasse, em vez de negar, a realidade da doença crônica. Ao sair naquela noite, meu pai me abraçou com uma emoção incomum. Obrigado, sussurrou, por nos dar outra chance. Não disse que tinha feito aquilo por Brianna, não por eles. Algumas verdades ainda precisavam de tempo, mas retribuiu o abraço, permitindo-me sentir a esperança hesitante de uma família que encontra o caminho de volta pelos caminhos mais inesperados. 1 ano após o transplante de medula óssea, Brianna e eu havíamos nos adaptado ao que os médicos chamavam de a novo normal. O transplante havia tratado com sucesso as complicações vasculares da sede, embora o distúrbio do tecido conjuntivo subjacente permanecesse em nós duas.
Cada uma de nós teve dias bons e dias ruins, crises e remissões. A diferença agora era que nenhuma de nós os enfrentava sozinha. Eu havia expandido meu negócio de assistente virtual para uma pequena agência, contratando especificamente pessoas com doenças crônicas que precisavam de horários de trabalho flexíveis. A percepção que adquiri ao longo de anos lidando com a sede tornou-se uma experiência valiosa que eu poderia compartilhar com outras pessoas em situações semelhantes. Durante um período particularmente lúcido, criei um guia de recursos online para pacientes recém-diagnosticados com sede, compilando as informações que passei anos coletando com muito esforço. A doutora Langford começou a indicar seus pacientes para o guia, chamando-o de a orientação que eu gostaria de poder dar a todos. O que começou como um simples documento cresceu e se tornou um grupo de apoio que se reunia mensalmente na sala comunitária do meu prédio. Pessoas de todas as idades com doenças invisíveis se reuniam para compartilhar estratégias, frustrações e humor negro único que se desenvolve quando seu corpo se torna imprevisível. Vocês precisavam ter visto a cara desse cara quando meu ombro deslocou no nosso primeiro encontro, riu Teresa, uma professora de 32 anos com sede. Eu simplesmente o coloquei de volta e continuei comendo meu macarrão. Ele quase desmaiou. Esses encontros se tornaram uma tábua de salvação para muitos, incluindo Brianna, que inicialmente compareceu relutantemente por minha insistência, mas logo se tornou frequentadora assídua. Tendo passado anos escondendo seus sintomas, ela encontrou profundo alívio em espaços onde a vulnerabilidade não era apenas aceita, mas compreendida. Minha mãe, para surpresa de todos, inclusive dela própria, tornou-se uma espécie de defensora por mérito próprio. Seu negócio imobiliário agora se especializava em ajudar clientes com deficiência a encontrar moradia acessível. Ela se juntou ao conselho da Fundação EDS local e usou suas formidáveis habilidades organizacionais para aumentar a conscientização e arrecadar fundos para pesquisas. Canalizei toda a energia que costumava gastar em negação, explicou ela em entrevista para o boletim informativo da Fundação. Agora, uso-a para garantir que outras famílias não cometam os erros que cometemos. Ela passou a me ligar antes de decisões importantes da Fundação, buscando minha opinião e experiência. Essas conversas, antes inimagináveis, tornaram-se parte regular de nosso relacionamento, que estava se reconstruindo com cautela. Meu pai, fiel à sua natureza, demonstrou sua evolução com mais discrição. Ele reformou seu escritório em casa, transformando-o em um quarto de hóspedes acessível para quando Brianna ou eu passávamos a noite lá. Ele pesquisou e implementou recursos de casa inteligente que facilitaram as tarefas diárias. Suas estantes, antes repletas de manuais de contabilidade, agora incluíam periódicos médicos e literatura sobre direitos das pessoas com deficiência. Durante um dos meus cheques UPS regulares, a doutora Langford comentou sobre as mudanças que havia observado. Sua família evoluiu muito, observou ela enquanto examinava minhas articulações hipermóveis. Não é sempre que vejo esse tipo de transformação. Foi preciso uma crise, reconheci, e ainda é um trabalho em andamento. A maior parte da cura respondeu ela sabiamente. De fato, a cura era contínua, não apenas física, mas emocional. Ainda havia momentos em que velhas mágoas ressurgiam, em que uma palavra descuidada ou uma ação irrefletida trazia à tona memórias de anos de rejeição. O perdão, eu estava aprendendo, não era uma decisão única, mas uma prática diária. Em um momento inesperado de ciclo completo, recebi um e-mail da Sra. Garcia, minha professora de inglês do ensino médio, que foi a primeira a sugerir que eu poderia ter uma doença autoimune. Ela viu meu nome no boletim informativo da Fundação EDS e entrou em contato. Eu sempre soube que você estava lidando com algo real, escreveu ela. Sinto muito que tenha demorado tanto para acreditarem em você, mas estou incrivelmente orgulhosa de como você usou sua experiência para ajudar outras pessoas. Sua confirmação, vinda tantos anos depois daqueles dias difíceis no ensino médio, me trouxe lágrimas aos olhos. Convidei-a para nossa próxima reunião do grupo de apoio, onde ela compartilhou a história de sua irmã com lúpus diagnosticado tardiamente e se tornou membro honorário de nossa comunidade de doenças crônicas. Minha vida pessoal também evoluiu. Depois de anos evitando relacionamentos românticos, acreditando que ninguém iria querer assumir as complicações da minha condição, conheci Steven em uma conferência sobre direitos das pessoas com deficiência. Ele trabalhava com design de tecnologia acessível e entendia doenças crônicas tanto profissionalmente quanto pessoalmente, já que sua mãe tinha esclerose múltipla. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, com comunicação aberta sobre minhas limitações e necessidades.
no nosso terceiro encontro, tive uma crise de dor que antes me teria lançado em uma espiral de desculpas e vergonha. Em vez disso, simplesmente disse a ele que precisava remarcar. Sem problemas, ele respondeu. Você gostaria de companhia enquanto descansa ou prefere espaço? Essa simples pergunta, reconhecendo tanto minha condição quanto minha autonomia, me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. 6 meses depois do início do nosso relacionamento, ele permaneceu atencioso sem ser condescendente, me apoiou sem tentar consertar o que não podia ser consertado. A mudança mais profunda, no entanto, ocorreu dentro de mim. A raiva e a amargura que antes definiam meu relacionamento com meu corpo e minha família gradualmente se transformaram em algo mais complexo, mas, em última análise, mais tranquilo. Ainda havia dias em que eu me enfurecia contra as limitações da minha condição, mas elas não me consumiam mais. Em uma reunião familiar para comemorar os aniversários da Briana e o meu, minha mãe ergueu o copo em um brinde. Às minhas filhas, disse ela, com a voz carregada de emoção, que me ensinaram que força não é superar a dor, mas enfrentá-la honestamente. Que me mostraram que família significa aceitar uns aos outros como somos, não como gostaríamos que fossem. Briana e eu trocamos olhares, um reconhecimento silencioso do quanto havíamos chegado. A irmã que antes fora apontada como minha antítese agora era minha aliada mais próxima para lidar com nossa condição compartilhada. Os pais que haviam ignorado meu sofrimento por anos agora estruturavam os eventos familiares em torno de nossas limitações energéticas. Não foi perfeito. Nada que envolva família jamais é. Mas era real, esse novo entendimento que havíamos forjado em meio à crise e à reconciliação. Mais tarde naquela noite, quando os convidados estavam indo embora, meu pai me puxou de lado. Tenho pensado, disse ele, com a incerteza característica na voz, em criar um fundo para a faculdade para a pesquisa da sede. Em seu nome. O gesto, tão prático e, ao mesmo tempo, tão significativo vindo dele, me tocou profundamente. Acho que seria maravilhoso, pai. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a estranha jornada que nos trouxera até ali. Como minha família me chamara de preguiçoso até que minha irmã precisasse da cura que só eu podia oferecer. Como uma crise médica me forçara a um acerto de contas que talvez nunca tivesse acontecido de outra forma. Como o perdão se tornará não apenas um presente que eu dava aos outros, mas uma liberdade que eu dava a mim mesmo. O caminho à frente ainda teria seus desafios. A sede não tinha cura, apenas tratamento. A dinâmica familiar, embora melhorada, sempre teria suas complicações. Mas, talvez pela primeira vez desde que meus sintomas começaram aos 15 anos, senti uma sensação de paz tanto com meu corpo quanto com meu lugar na família. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a verdade finalmente foi reconhecida. Você já teve que perdoar alguém que levou anos para acreditar na sua dor ou se viu na posição de ajudar alguém que o machucou? Eu adoraria ouvir suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise se sentir menos sozinho em sua batalha invisível. Lembre-se de que, às vezes, nossas maiores feridas se tornam nossos presentes mais poderosos para os outros. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre cura em quaisquer desafios que enfrente.